licença, professora. Professora, vou colocar a cadeira para gravar. Vamos passar para frente logo, né? Turma de trás aqui, bora? Para aqui, Afonso. A gente é cara aí, vem com a gente. Bora. Os quatro de trás. Pode ficar na frente, não tem problema. Turma de Daniel e você. Fica um ali, outro aqui, ó. Bora. Senão vai ficar aí. Prende espaço de à frente, fica tudo certo. Vocês dois vão ali pra frente. Mas aí tá melhor. Chegou mais um, cara. Aí vamos preenchendo ali, tem 3 espaços. Esse é o segundo 01. Já falei, já fiz. Boa tarde, né? Boa tarde. Estive ainda há pouco aqui, estava a professora Milena como segundo. Esqueci agora que era o segundo primeiro. Primeiro 2, né? E o Fernando. E agora estamos com a professora Jane. E aí, Fernando, não há problema nenhum em repetir. Fernando, seja bem-vindo à nossa escola. Espero que chame que vocês mantenham um comportamento exemplar de sempre. Fazendo silêncio, celular no bolso, de preferência desligado, para o conteúdo que o Fernando passar aqui seja muito bem aproveitado por vocês. Dizer que esse momento, embora pareça simples, requer de nós muito esforço, em particular agora de Jane, porque Jane é mulher, mãe,
professora e dedicou tempo para planejar tudo isso. Buscar um profissional que voluntariamente venha aqui para a escola, certo? Na tentativa de oferecer o melhor para você. Então isso requer tempo, disposição e principalmente boa vontade. É assim como o Fernando, que dentro da agenda apertada, foi lá buscar um espaço para estar aqui com vocês, voluntariamente. Obrigado. Então é bom que isso fique muito claro. Então é como uma estrada, tem duas mãos, uma vai e a outra vem. Uma mão já foi com a Jane e com o Fernando, e a outra mão que precisa voltar, que é o retorno de vocês. E qual é o retorno de vocês? Como eu falei ainda há pouco, manter o mínimo de respeito aqui no que o Fernando vai passar, e para isso é preciso silêncio. E no final de tudo, sair daqui entendendo tudo que foi colocado. Porque esse é o nosso intuito, né? Oferecer sempre o melhor. E eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque as características técnicas de Jane e de Fernando dispensam comentários aqui. Tentem aproveitar. Jane, se precisar, eu estaria aqui pertinho, do lado. Mas acredito que a gente não chega a esse ponto, não, porque vocês... A gente já teve um momento até com a Ana Lúcia, eles se comportaram. Eles se comportaram mesmo. Ok? Então, Obrigado, professor. não tem problema mais. Certo? Aqui é muito à vontade, viu? Ok? Respeitem. Vejam só, você deve estar se perguntando por que duas palestras seguidas, né? A professora Valquíria tinha convidado o Fernando, para palestrar. Só que aí o Fernando trabalha, entendeu? Aí ele não pode também estar saindo constantemente do seu trabalho. Aí a gente adequou logo as duas palestras, entendeu? Então, quero dizer, o Fernando foi meu aluno, esse foi um dos motivos de eu trazer ele aqui para contar um pouquinho sobre a história de vida dele, certo? E como vocês prestaram atenção na palestra da Ana Lúcia, eu também quero a mesma atenção quanto nosso colega, o Fernando, certo? Primeiramente, pessoal, boa tarde. Boa tarde. É um prazer, professora, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né? Vocês estão me ajudando a realizar esse sonho de ser um palestrante de sucesso. Então, o caminho eu acredito que seja esse. E eu estou muito feliz em poder estar aqui, né, falando com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Jerônimo, sou fundador de uma das maiores sapatarias do estado de Alagoas. Ela fica aqui na cidade de Viçosa. Eu sou um jovem que nasci em um lar cristão, tenho 4 irmãos, 3 irmãos, 4 comigo, e tenho apenas 26 anos. Sou esse jovem, né, como já disse, empresário, um menino muito feliz e um menino muito realizado, né? Eu falo menino pelo um vício de palestra, né? Um vício de palavra, né? Porque eu venho dando palestra desde quando eu me converti, através do relato da minha história, né? Por quê? Porque Fernando nem sempre foi esse jovem que vocês estão vendo hoje, né? Esse jovem bem-sucedido, um jovem realizado, um jovem feliz e alegre. Quando eu nasci, pelo incrível que pareça, eu nasci com um transtorno, uma deficiência mental, que me impossibilitava de ser como qualquer um de vocês aqui. Ser como vocês aqui normal era um sonho que eu tinha e que não era possível para mim quando eu nasci. Então, desse transtorno mental que eu nasci, eu ficava me perguntando por que eu tinha nascido daquela forma. Por ter nascido em um lar cristão, eu sempre ouvia falar de Deus. E então a minha mãe ela sempre falava tanto para mim e para meus irmãos, mas algo que os meus irmãos conseguiam entender o que ela falava. Eu não, eu tinha dificuldade. Então, quando eu nasci dessa forma, isso me trouxe uma tristeza muito grande, porque eu não pedi para nascer, ainda mais nascer daquela forma. E aquilo foi uma tristeza tão grande que não custou muito para me tornar uma criança rebelde. Eu tinha vontade e prazer de sair de dentro de casa, porque para mim me incomodava a presença do meu pai, como também da minha mãe.
todo relato que eu falo da minha história de vida, se quiser sentar, professor, eu fico à vontade, mesmo pode passar. Eu vou tomando água, porque a gente vai falando, a garganta vai ficando seca, e aí a gente sempre fica molhado. Quando eu falo o relato da minha vida, mas falo não para que vocês sirvam de exemplo e fazer aquilo que eu fazia antes de me consertar, mas que vocês possam ver que há oportunidade para tudo. E quando surgiu essa oportunidade para mim, eu abracei com unhas e dentes e não soltei nada nesse mundo. E até hoje, já se vai 10 anos, vou entrar para 11 anos já, que sou uma pessoa com uma vida transformada do jeito que eu estou falando aqui. Então, eu tinha um prazer em sair de casa e ir para a rua. Na rua, gente, eu encontrei muitos viciados, pessoas que estavam ali na rua, e eu não conseguia me enturmar nem com essas pessoas. Então, eu dormia pelas calçadas e, ao dormir nessas calçadas, fazia muito frio. E aí eu não tinha com que se enrolar. Às vezes chegava o feirante de madrugada para vender as suas verduras e enrolava o seu material de venda, e aquela lona era com aquilo que eu tirava para me enrolar e dormir. Logo pela manhã, quando amanheceu, eu me lembro que eu sentado na calçada, olhei para o céu e pensei, eu não vivi nada desse mundo, por que estou sofrendo tanto desse jeito? Eu queria tanto, gente, ser como vocês, uma pessoa normal, uma pessoa diferente, queria ter uma oportunidade, mas se pelo menos alguém me escutasse, alguém me ouvisse, alguém me desse uma oportunidade, uma chance. Foi aonde eu, nessa trajetória, nesse período de sofrimento, quando havia essas crises, você sabe, ou quem tem parente dentro de casa, algum familiar, ou com certeza alguém aqui já ouviu falar de alguém que sofre com distúrbios mentais. E pessoas assim, quando sofrem, é necessário que seja amarrado. E comigo não era diferente. Eu era um jovem que amarrava pé e mão, eu caía pelo chão, rolando, sem consciência de nada. Então, quando eu tomava um tranquilizante, eu acordava com 2 ou 3 dias depois, e aquele efeito passava, eu ficava perguntando por que aquilo tinha acontecido. Era uma dor tão grande, pessoal, que havia dentro de mim, uma tristeza tão grande. E eu queria tanto ser uma pessoa diferente, uma oportunidade que eu queria na minha vida. Porém, até então, não tinha. Deus estava, de certa forma, preparando a minha história para que um dia eu pudesse contar o relato da minha vida para vocês. Eu fui afastado de escola, não tinha colega nem amigo, parente nenhum queria aproximação de mim. Eu fui afastado pela pessoa terrível que eu ia. Eu tomei gosto por fazer maldade, sentia prazer em ver as pessoas sofrendo. Então eu fui crescendo em um lado de pessoas boas, sendo uma ovelha negra da família. Dava muito trabalho. Em tempos de crise eu me lembro que eu saía correndo pelo cercado, do jeito que eu estava com a roupa do couro, às vezes nem precisava estar vestido. E a minha mãe saía correndo também atrás de mim. Às vezes, altas horas da noite, ela ficava preocupada e dizia, meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Minha mãe, sem saber o que fazer e nem encontrar remédio, acabou me internando. Então eu fiz tratamento numa clínica psiquiátrica com vários outros doentes mentais, e ali eu comecei a ver um mundo fora de dentro de casa. Então aquilo me trazia uma tristeza muito grande, porque eu era diferente das outras pessoas, mas não diferente da vontade. Mas não diferente para melhor. Eu era diferente das outras pessoas para pior. Eu era diferente no sentido de uma má pessoa. As pessoas não queriam conviver. As pessoas não queriam. As pessoas não queriam aproximação de mim. Eu cresci sem ter amigos, sem ter ninguém querendo aproximação de mim. E aí, um certo dia, eu recebi um convite para ir a uma igreja. E eu fui. Quando eu cheguei lá, por ter já ouvido falar de Deus dentro de casa, porque eu nasci num lar cristão, só precisou uma palavra, eu te amo, para quebrar aquele coração duro que havia dentro de mim. Dentro de mim eu nasci de uma forma que até assustava as pessoas, até os psicólogos e psiquiatras, quando eu conversava comigo, eles chegavam à conclusão que sentimento algum entrava dentro de mim. Poderia fazer qualquer tipo de maldade perto de mim, não tinha sentimento de dor, compaixão, de amor por ninguém. Para mim não fazia, para mim importava se eu tinha parente ou aderente a meu favor, a respeito do que eu pensava de mim. Eu me tornei essa pessoa. Era praticamente um bicho, gente. Então, não é exagero dizer que eu era isso, porque as pessoas que conviveram nesse mundo sombrio que eu estava, eles sabiam que eu era dessa forma. Não cortava o cabelo, também não gostava de tomar banho. Minhas unhas cresciam, eu parecia completamente um bicho. Então eu ficava andando pelas ruas descalço e cheirava muito mal. Era essa pessoa que eu fui crescendo, me tornando dessa forma. Então, com o tempo foi passando,
Eu recebi esse convite por ter já ouvido falar de Deus, quando o pastor falou sobre Deus e falou que Jesus também nos amava, e que Ele tinha o poder de mudar minha vida. Por quê? Às vezes as pessoas falam que câncer, ser doente mental, uma doença muito grave, que nos traz a morte. As pessoas dizem, poxa, não tem cura, mas será que realmente não há cura? Não tem cura quando é algo direcionado para nós que somos limitados, porque a gente somos limitados como ser humano. Mas vocês acham que existe alguma coisa impossível para Deus, gente? Porque se você parar para pensar, Deus ele cura um câncer em estado terminal como se cura uma gripe, porque para Ele não há limite. Ele foi o criador de tudo nesse mundo, então, nesse universo. Então, para Deus não há essa dificuldade de transformar a vida de uma pessoa. Eu só bastava chegar até Ele, que até aquele momento eu ainda não tinha chegado. Então, quando eu cheguei à igreja, e o pastor naquela pregação, eu me lembro que ele fez um convite para ir à frente, aquele que queria mudar, aquele que estava sofrendo, aquele que não tinha valor para ninguém, aquele que não era nada, aquele que ninguém compreendia. Então, todas aquelas palavras que ele estava falando ali, naquele momento, eu senti que era para mim. Eu me lembro que eu me levantei com uma sinceridade tão grande. Eu me lembro que nesse dia deu a última crise. Eu tinha na época 15 anos de idade, e meu pai, ele muito bravo, veio bater em mim, eu acabei brigando com ele, a gente foi aquela briga feia dentro de casa, e algo que trouxe uma tristeza para a família inteira, porque cada crise que dava eram crises piores. E eu me lembro que eu fugi de casa, saí de casa, e por ter já ido da igreja, então eu lembrei desse dia, e lá eu fui. Quando eu cheguei lá, o pastor esperou escurecer, quando anoiteceu, ele fez a reunião, e ele falou, gente, aquele que quer mudar de vida, vem aqui à frente. E eu me lembro que eu me levantei, pessoal, sem perspectiva de vida alguma. Eu me lembro quando eu dobrei meus joelhos ali, eu falei que se Deus, naquele momento, me desse uma oportunidade, me curasse, me fizesse como qualquer outro jovem, eu ia mudar a minha vida, as pessoas elas iam gostar de mim. Eu só precisava de apenas uma oportunidade, que até aquele momento eu não tinha tido. Se Deus ele mudasse a minha vida e tivesse dado essa oportunidade, me desse essa oportunidade, eu ia ser uma pessoa boa. Eu queria tanto ser diferente, gente. Eu queria tanto mudar, queria tanto ser uma pessoa. Eu não queria mais causar dor à minha família, à minha mãe, a mais ninguém. Eu só queria uma chance para mudar e ser diferente. Porque aquelas vidas que eu estava levando, eu peço até desculpa, gente, porque a gente tenta ser o profissional o máximo possível e acaba se emocionando, porque foi uma fase muito difícil, sabe, pessoal? Na minha vida, eu peço até desculpa a vocês, pessoal. A gente tenta ser profissional, pessoal, mas chega um momento que a gente, o lado humano da gente fala que ela falando mais alto, sabe? Então, pessoal, eu me lembro que eu pedi a Deus naquele dia uma oportunidade, que se Ele mudasse a minha vida, gente, eu ia ser diferente. E ali, naquele dia, Deus mudou a minha vida, gente. Ele me deu uma oportunidade, mudou o meu raciocínio. De doente mental, quando eu me levantei, eu comecei a ver o mundo e ver que as coisas faziam sentido agora. Então, eu disse, hoje eu não sou mais doente mental. Eu me lembro que eu me levantei, o pastor me abraçou, orou, disse, olha, a sua história um dia vai ajudar muita gente. Eu não sei o porquê que você passou por tudo isso, mas esse sofrimento acaba hoje. Então, as pessoas, por ter medo de mim, pela pessoa que eu tinha me transformado, pela pessoa que eu era, elas não davam oportunidade para ser alguém na vida. Então, aquilo também me trazia uma dor. Por quê? Eu já tinha sido curado, mas só quem sabia que eu tinha sido curado era apenas eu. A minha família que via que estava dentro de casa, que não dava mais crise, eu passei a respeitar, obedecer a minha mãe, a valorizar a minha mãe, pedi muito perdão à minha mãe, chorei bastante, disse, mãe, eu te peço perdão por toda a dor que eu te causei, por tudo que eu fiz a senhora passar. E minha mãe, por ter esses 4 filhos, né, meus irmãos, sempre foi um orgulho, um amor muito grande com a minha mãe, e tanto trabalho que eu tinha dado, e eu sempre falo para ela, todas as vezes que eu digo, olha mãe, eu tenho por obrigação de ser o melhor filho para a senhora, porque tudo que eu fizer nesse mundo ainda não vai suprir todas as vezes que a senhora chorou por eu ter sido a pessoa que eu fui. Então eu me sinto nesse dever de ser essa pessoa que não venha dar dor de cabeça à senhora, nem preocupação alguma. E então eu me lembro que nesse período o pastor falou comigo, disse que Deus ia ser comigo, e dali em diante passei ter uma nova etapa na minha vida. Nessa época eu tinha apenas 17 anos.
Então, por ter sido essa pessoa, as pessoas tinham preconceito comigo. Então, eu não desisti, nem parei por aí não. As pessoas não davam oportunidade, eu ia pedir emprego, as pessoas não davam, eu ia da prefeitura, as pessoas não davam emprego, todo canto as pessoas não davam. Tinha um preconceito, de certa forma, um preconceito muito grande comigo, pela pessoa que eu era, que tinha sido. E eu falava que tinha mudado, mas elas não acreditavam, porque a doença que eu tinha não tinha cura. Então, elas sempre imaginavam, porque malandro não para, dá um tempo. Então, elas sempre tinham isso, que eu poderia ter uma recaída. Então, eu fui até uma irmã que tinha na igreja, pedi para que ela fizesse uns doces, e desses doces eu comecei a vender. Eu vendi uma bandeja de doce no primeiro dia, no segundo vendi duas, no terceiro assim foi por diante, e não parou mais. Hoje, eu sou esse empresário, mas eu tenho prazer, para mim uma satisfação muito grande, poder falar o relato da minha história. Mas não foi uma tarefa fácil, chegar onde eu cheguei hoje. Por quê? Quando eu montei a minha empresa, a loja Paz Conforto, ela nasceu no ano de 2018. E essa mesma empresa, ela quebrou 4 vezes em seguida. Então você vê que teve que ter muita persistência da minha parte. Não foi fácil. Nesse período que eu abri essa empresa até o ponto atual de hoje, eu enfrentei um divórcio, uma separação que comprometeu a minha vida quase toda. E também passei pela pandemia, que acredito que muitos empresários na época passou também, e acabamos quebrando. Conheci uma jovem também, um tempo depois, uma jovem mãe solteira que acabei me relacionando. E desse relacionamento eu acabei acumulando uma dívida muito grande, quando eu me aperriei para poder quitar todas essas dívidas. Mas me quebrei novamente. Mas eu tinha um desejo tão grande dentro de mim de ser um empresário de sucesso que eu sempre falava, eu tinha dentro de mim, eu quero crescer na minha vida e quero crescer nesse ramo como sapateiro. Você pode ver que sapateiro é uma profissão muito simples. Você já parou para pensar, se não existisse calçado hoje em dia, como é que vocês iam vir de casa para a escola? Como é que vocês iam para a rua, o chão quente? Então você vê que a profissão de ser sapateiro não é só consertar, mas todo aquele que faz algo para cobrir os nossos pés. Essa é a arte e o significado de ser sapateiro, é aquele que faz algo que protege os nossos pés. Então você vê que é uma profissão muito importante. Então eu disse que queria crescer nesse ramo de sapateiro, e aí eu investi. Mas nesse período, eu vendendo esses doces, eu ainda não era sapateiro e nem sabia também o mundo que eu queria na minha vida. Eu queria que alguém me ensinasse algo, mas ninguém me dava oportunidade. Eu fui nas oficinas, fui em todos os cantos, como eu já falei, e não dava essa oportunidade. Até que um dia, eu vendendo doces, eu conheci um empresário muito conhecido aqui na cidade de Viçosa, chamado Hernandes Sucesso, dono da empresa Hernandes. Então, esse rapaz, na época, me deu essa oportunidade, viu eu falando do meu relato de vida e disse: se você realmente quer um emprego, o emprego é seu. No primeiro serviço que eu comecei a trabalhar, eu já sabia que eu queria da minha vida. Mas aí, até aquele dado momento, ninguém ainda acreditava em mim. Por quê? Eu tinha sido um jovem que tinha sido curado fazia pouco tempo, não tinha nem 3 anos. Ou seja, eu era um jovem com 17, um jovem com 17 anos, e com a mentalidade, eu acredito que uns 5 a 6 anos, porque eu tinha acabado de ser curado, é como se Deus tivesse me dado um juízo naquele momento. Então, de certa forma, eu tinha uma imaturidade, uma inocência muito grande comigo. E tudo que ele ensinava na empresa dele, para mim era novidade, para mim era algo diferente. E eu com aquela sede de querer crescer, de querer trabalhar ali. Então, quando eu estava trabalhando ali uma vez, veio um desejo muito grande de ser empresário. Eu digo: poxa, eu quero crescer e quero ser um empresário. E eu comecei a trabalhar com aquela sede de querer crescer. Ele trabalhou em conjunto com ele fechou minha carteira, tive meus direitos trabalhistas, tudo certo, com carteira assinada, porque é uma profissão, um trabalho. Hoje, o cidadão, ele almeja muito o trabalho de carteira assinada para poder viver a sua vida, um pai de família hoje em dia. Ou até os adolescentes mesmo. Mas só que para mim, para isso, não fazia tanta diferença, porque eu queria crescer como empresário. Para mim, o salário não era o suficiente, eu queria algo mais. Então, eu trabalhei um certo período, aprendi o que tinha de aprender, e aí eu me lancei, minha gente, num sonho doido, que todo mundo ficou inacreditável. A palha já está tão boa que tem um rapaz que me ali. Então, gente, fica à vontade, viu? Pode ficar à vontade. Então, gente, eu me lembro que pode dormir, fica à vontade. Eu me lembro, gente, que eu me lancei, para você ter ideia, nesse período, já tinha pessoas que acreditavam, porque já se fazia 3 anos que eu tinha mudado de vida. Então, eu dava tanto trabalho para a minha família, que dentro de um período de 3 anos eu não tinha dado trabalho para a minha família. Então, eles acharam estranho, poxa, esse menino a comporta diferente, porque há 3 anos que dá uma crise nele, que ele não faz nada. Então, ele é um menino que está querendo realmente mudar. Então, as pessoas nesse período já estavam
contando comigo, né? Já estavam acreditando e tudo mais. E aí eu trabalhava em carteira assinada, pedi demissão, cheguei da noite pro dia e disse, olha, eu não quero trabalhar mais, vou ficar o período de 1 mês que eu tenho que ficar e vou me lançar no comércio. Achando eu que seria uma tarefa fácil, e não foi, gente. Por quê? Logo de cara eu tive que lidar com muitas dificuldades. Eu estava falando na palestra aqui anterior, um fato que desencadeou dentro de mim, deu uma ânsia muito grande de querer crescer, foi um certo dia eu ter passado de frente a um ponto comercial e ver uma placa aluga-se nesse ponto. E eu disse, rapaz, esse ponto ele é excelente para trabalhar como sapateiro. E aí eu me lembro que eu peguei aquele contato, cheguei em casa, liguei, nós marcamos alguns detalhes, como é que ia fazer e tal, e eu fui para de encontro a esse empresário também muito conhecido na cidade. E quando eu cheguei lá, eu parei minha bicicleta do outro lado da rua e fui até ele. E quando eu cheguei lá, eu disse assim, cadê o ponto? É esse mesmo? E a chave está onde? Aí ele olhou para mim e disse assim, não, eu falei com o telefone que está vindo um homem aí, a gente vou alugar já. Ele não me deu muita atenção. Quando ele falou isso, eu disse assim, realmente, eu falei com o senhor por telefone. Ele olhou para mim e disse assim, isso é uma brincadeira. Por quê? Por incrível que pareça, eu falei, igual esse menino, ele está aqui, ó. Magrinho, pequeno e então imagina se esse rapaz ele chega de frente num supermercado que nem um que barato mesmo e fala que quer alugar um ponto daquele, que vai abrir uma empresa e vai ser muito grande. Quem que vai acreditar? Está entendendo? Então eu hoje como empresário eu não tenho tempo, não precisa ficar vermelho não. Então hoje como empresário eu até entendo que aquela descrença deles era normal, naquele momento era normal. Diferente de hoje eu chegar no concessionário, se ele quer comprar uma Ferrari, uma BMW, um carro, as pessoas vão de certa forma já vão dar oportunidade, porque hoje é diferente, eu fiz um nome nesse período, entende? Então, quer dizer, quando eu cheguei naquele ponto muito empolgado, eu disse, cadê? Ele olhou para mim e disse, não, eu falei pro telefone, tá vindo um rapaz aí. Eu disse, eu falei com o senhor, ele disse, isso aqui é alguma brincadeira? Eu disse, não, eu falei com o telefone com o senhor. Ele disse, rapaz, eu achei que era uma coisa, eu achei que ia vir um homem aqui. Aí ele falou assim, eu achei que ia vir um homem aqui negociar comigo, só pode ser uma brincadeira. Você tem que procurar o seu lugar de menino. Entrou no carro e foi embora. Aquilo, gente, causou uma dor tão grande dentro de mim, que eu disse assim, rapaz, ninguém acredita em mim. E deixou, de certa forma, ser um sonho de querer ser empresário. E para mim virou uma questão de honra. Eu disse, eu vou crescer. E que Deus dê muitos anos de vida esse homem, que ele possa ver aonde eu vou chegar. Então, eu comecei, isso não foi motivo de me fazer desistir, foi apenas um relato que eu estou contando, que me fez ter mais força. Porque todas as vezes que eu era humilhado, que as pessoas falavam que eu não ia passar, de um simples sapateiro que ia trabalhar no fundo do quintal, hoje eu tive o privilégio, não hoje no literal, mas nos tempos atuais, no ano 2021, tomar na mão do governador o certificado de melhor sapateiro do estado. Porque se você é bom naquilo que faz, se você faz algo e é bom naquilo que faz, isso é ótimo. Agora, se você é o melhor naquilo que faz, isso não tem dinheiro que pague, gente. Porque imagina você ser um cozinheiro, ser um professor, você é um jogador, e tem muitos cozinheiros, muitos jogadores, mas se você ser o melhor naquilo que faz, isso é uma alegria que não tem dinheiro que pague, não é verdade, gente. Então, quando eu me tornei esse sapateiro, as pessoas não acreditavam, isso não foi motivo para me fazer desistir. Então eu coloquei na minha mente que eu ia crescer, inclusive as pessoas até diziam assim, o menino ali está iludido, dizendo que vai ser dono de alguma empresa e tal, e eu ouvia muito isso. E vocês podem ver que eu sou sapateiro, mas a minha empresa, o nome dela é Loja Pés Conforto. Então, o porquê que esse sapateiro não colocou Fernando Sapateiro ou uma sapataria, por exemplo, mas sim Loja? Porque eu, mesmo assim, sendo um jovem que tinha apenas 18 anos, eu já me via como empresário. Eu chegava dentro do espelho e me via como a pessoa que eu sou hoje, mesmo não sendo nada, não tendo nada. Então eu olhava assim e dizia assim, um dia eu vou ser alguém, entendeu? Então eu começava a trabalhar em cima disso, visando isso, na verdade. Mesmo não sendo tarefa fácil, mesmo não sendo fácil. Todos os dias que eu acordava, eu vi uma crítica, vi uma zombação, vi uma humilhação, e eu tampava, tinha vista grossa para isso. Tem gente que ela vê muito o que as pessoas falam, o que as pessoas vão pensar dela, mas o que as pessoas pensam, isso não significa nada. Não reduza a sua vida no que as pessoas pensam, seja você mesmo, entendeu? Se você tem um sonho dentro de você, e você quer crescer, vá à luta que um dia você vai conseguir. Então, às vezes, hoje, como empresário, as pessoas que não me conhecem, às vezes não me veem assim, normalmente, sempre fala, estou tomando água, porque ainda falando, na garganta vai ser cansado, mas é normal. Então, as pessoas sempre falam,
Fernando é um jovem que teve muita sorte. De certa forma, eu me sinto ofendido com isso. Por quê? Porque sorte, na verdade, é a desculpa que todo fracassado, que fracassou na vida, vai usar como pretexto para dizer que aquela pessoa ela foi mais sortuda do que ela para crescer na vida. Então, eu escuto muitas pessoas dizendo assim, Fernando é assim que teve sorte, ou algo parecido, e na verdade não foi. Foi muita determinação, muita força de vontade da minha parte de querer crescer. Mesmo não sendo uma tarefa fácil, mesmo tendo muitas pessoas zombando de mim, rindo, falando que eu não ia ser ninguém. E aquilo ali eu dizia, rapaz, ninguém quer acreditar em mim, mas um dia eu vou crescer. E que essas pessoas, elas vivem bem muito para onde Deus vai me colocar. E eu não tinha raiva nem mágoa dela, e até hoje não tenho. Boa parte delas ainda estão vivas. E eu ficava feliz em ver cada detalhe daquilo que eu tinha concretizado, falado que ia acontecer, eu ver acontecendo. Hoje, quando eu chego na minha empresa lá, que vejo meus funcionários trabalhando, dá uma alegria tão grande, e eu vejo que cada esforço daquilo que eu fiz valeu a pena. Se você está querendo crescer, querendo ser alguém na vida, querendo investir em alguma profissão e tendo essas dificuldades, pare para pensar no seguinte: um dia você vai ver que todo aquele esforço que você fez valeu a pena você ter passado por tudo aquilo. Eu sei que não é fácil, eu sei que dói, gente, quando as pessoas... Você acha que não doeu dentro de mim quando aquele empresário falou para mim que eu não seria ninguém? Hoje ele me vê sendo um empresário na mesma concorrência que ele, então ele... Eu acredito que, de certa forma, ver o impossível se tornar possível, sabe? Ele olhar e ver que aquilo se concretizou na minha vida. Então, eu tenho para falar para vocês, essa tarde, pessoal, se vocês querem crescer na vida, querem ser alguma coisa, não desista por nada, nem que motivos grandes ou pequenos, mas que você tenha dentro de você essa sede de vontade de querer crescer. Porque, às vezes, você estuda, mas boa parte não sabe nem o que quer depois dos estudos. Alguém aqui pensa depois dos estudos, em investir em alguma coisa, querer ser alguma coisa, ser empresário ou trabalhar em algum ramo? Eu quero trabalhar toda a vida no Normalmente não, só aguento um funcionário mesmo. E mesmo assim dá uma dor de cabeça. Não uma funcionária que eu tenho hoje, inclusive ela deve estar me assistindo, mandar um abraço para ela, mas ter funcionário, na verdade, nos traz uma responsabilidade muito grande, né? Uma responsabilidade de certa forma muito grande. Então, o meu estabelecimento, pessoal, ele fica localizado na rua em Vilas Torres, número 296, ao lado do restaurante Saborear, ali, mais conhecido como Rua dos Pau Branco. Então, se vocês quiserem consertar sua chuteira, quiser fazer chuteira, quiser bota para as festas, pode ir lá, vai ter um desconto para quem for inscrito no canal, para quem for seguidor da página da loja. Vocês podem falar, quando chegarem lá, só não lá para o seu mais caro, que aí eu vou lembrar. Tá certo? Desconto, oi? Não entendi. Pronto, for fácil, colo, juro, pinto, faço novo, reverso e inverso, faço tudo. Pode levar que faz, tá certo? Tem uma equipe lá dedicada a isso. Então, voltando à linha de raciocínio, pessoal, aqui, como eu estou falando para vocês... Qual é o valor de uma oportunidade lá? Oi? Qual é o valor da oportunidade? Vou abrir daqui a pouco a oportunidade de falar. Você vai falar, viu? Só um momento. Para eu finalizar a palestra. Gente, então, o que eu estou falando para vocês... hoje é um privilégio muito grande chegar onde eu cheguei, estar onde eu estou. Você vê que a professora fez a foto da palestra, com certeza a professora deve ter falado, né, que eu ia vir aqui, e eu peguei aquela foto e mandei para minha mãe. Então você vê, aquela mãe que um dia viu o filho amarrado, rolando pelo chão, de repente vê aquela foto, Fernando Gerando, que vai ter uma palestra motivacional, você imagina a alegria que isso não traz para uma mãe. Ela olhar e saber que o filho se tornou alguma coisa. Que diferente do que muitos falavam para ela, que eu não seria ninguém, que eu ia ser uma dor de cabeça, ia trazer muita dor para ela, ter se tornado o que me tornei hoje. Então você vê que isso valeu a pena. Em relação aos estudos, 50% de todo o esforço, de todo empresário, 50% valeu de todo o esforço dele. Os outros 50% está aqui em sala de aula. Então, nós, todos vocês, devem sempre ter em mente que, horário de brincar, vocês podem brincar, entendeu? Ser divertido, alegre, curtir o máximo possível. Mas quando o professor estiver falando, ensinando, preste bastante atenção. Por quê? A vida ela vai cobrar, gente.
estou falando para vocês. De cada um de vocês, um dia, a vida vai cobrar a mais simples disciplina que é ensinada na sala de aula. Quer ver um exemplo que eu estou falando, falei na primeira palestra aqui? Eu sempre dizia, né? Eu sempre falava, eu acredito que alguns podem até ter falado, para que aprender inglês se eu não penso em morar nos Estados Unidos? Eu sempre dizia isso comigo, eu digo, eu vou estudar para que inglês? Aí você imaginar hoje como empresário, chega um gringo na minha empresa, é fundamental ou não é eu ter pelo menos o básico do inglês? Vai entender o que ele vai falar, tá entendendo? Então, de certa forma, você que sai de casa e vem à escola, tem que ter isso em mente, entendeu? Sair para aprender, por quê? Ser empresário, crescer na vida, tanto como empresário, como um jogador, como influência digital, como qualquer outra coisa, é necessário que você tenha os estudos, entendeu? Por quê? O estudo ele vai ser fundamental, tá entendendo? Para abrir essas portas na vida de vocês. Quem tem os estudos concluídos e é inteligente, tem um passo a mais. Por quê? Quando as pessoas vão pedir emprego, a primeira coisa que eu pergunto lá na minha empresa é se tem um estudo concluído. Se a pessoa que tem um estudo concluído e ela tem um sonho de querer crescer, de querer ser alguém na vida, essa pessoa ela dá um passo à frente daquela que ainda não terminou os estudos, com aquela que não fez, nem sequer pisou na escola. Porque a pessoa não vai querer na minha empresa, uma pessoa que não tenha terminado os estudos, ou não queira algo com os estudos, porque é o nome da minha empresa que está em jogo. Você consegue compreender? Então, as pessoas que prestam atenção em sala de aula, escutam, não estou dizendo que você não tinha que estudar, ou algo para brincar, ou algo parecido. Por quê? Eu sei que é bom. Eu também já fui aluno que nem vocês. Eu fui um aluno de brincar. Depois que eu fui curado, voltei à escola e voltei de uma forma diferente. Por quê? Quando eu era sofrendo de todo esse transtorno, era praticamente impossível estudar, porque era um menino muito violento. Então, eu falo isso, não é que vocês tenham que ser, mas que vocês usam como exemplo que um dia a pessoa que eu fui, a pessoa que eu me tornei. E se alguém aqui passa por essas mesmas dificuldades, tanto parecido ou igual, vocês venham entender que há uma solução para a situação de vocês. Não há nada impossível nesse mundo que a gente não possa, que Deus ele não possa mudar. E com a nossa força de vontade a gente chega lá. Vocês conseguem compreender? Então, toda dificuldade que vocês passar, saiba que um dia vai valer a pena. Um dia, entendeu, pessoal? Então, deixa eu olhar a hora, que senão a gente acaba passando e nem vê. Deixa eu olhar aqui. Poxa, já vai. É porque é a mesma capa, então eu estou apanhando. Descontrair, para não atrapalhar. Vocês conseguiram compreender, gente? Então, vou abrir a oportunidade agora, pessoal, a vocês. Mas desculpa, viu? Eu pensei que era a mesma capa. Era o mesmo telefone. A oportunidade de que se alguém aqui quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, estou aqui para poder responder qualquer pergunta de vocês, tá certo, gente? Pode fazer pergunta. Quer saber o que está bom? Ele cai quando está na rotina. Então, gente, eu tanto faço, né? Tanto faço como também o conserto, né? O conserto ele vai variar de como é que está o calçado, né? Eu só vendo para poder dizer o preço. A questão da botina ela vai de R$300 até 5 mil, dependendo de como você quer, entendeu? Você acha que 5 mil é caro? Tem um cliente que encomendou 3, deu 15 mil, você imagina? Não a minha, uma empresa onde eu aprendi a fazer essas botinas. Então você vê que. Então, você deu um exemplo que eu estou falando, é mais para a realidade. Quando eu falei que encomendou 3 e deu 15 mil, cada um foi 5, ele disse, poxa, minha nossa. Então, mas o cara que dá 15 mil em 3 botinas ou em 3 botas, ele tem dinheiro sobrando, para ele tanto faz. Isso aí para ele é algo normal, pode ser muito para a gente, entendeu? Porque às vezes a gente está acostumado com dinheiro pouco. Aí está acostumado com salário, às vezes recebe um salário e fica pensando como é que vai pagar a conta. Você imagina eu trabalhando onde eu aprendi, onde eu aprendi a fazer essas botas. Chegava, às vezes eu me lembro, eu acho que aqui todo mundo conhece Paula Fernandes, né, que é a cantora, muito conhecida. Eu me lembro que, não ela, mas o pessoal que trabalha, a assessoria dela, chegou para pegar e pegou essas 3 botas, foram 15 mil. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que um dia minha empresa também vai ser assim? Porque eu já trabalhava para os outros, mas visando um dia ter meu próprio estabelecimento. Hoje eu posso dar essa assistência, entendeu? A minha empresa ela pode dar essa assistência. Nunca chegou, né? Eu falo, Fernando, nem Neymar lá para fazer o serviço, mas não vai entender no dia a dia. Mas só no fato de ser o melhor, isso já é bom, porque as pessoas vão procurar, né? Então isso é muito gratificante. Então, se você quiser fazer, é esse valor, entendeu? Se você quiser consertar, também aí eu é caro, mas é aquela coisa, é um serviço que pode ser caro, na verdade não é caro. Por quê? Se você parar para pensar, você pode comprar uma botina por R$100, na verdade. O que eu estou falando está dentro do tema, está dentro do tema, porque é empreendedorismo. Você compra uma botina
comprar. Eu acredito, dentro de um ano ela se desgasta, se acaba. E aí você vai comprar mais uma de 100, que vai totalizar em 200. Depois vai se acabar e comprar mais uma de 300. Quer dizer que a de 5 mil não vai desgastar? Vai. Mas aí quem vai terminar de gastar essa bota vai ser o bisneto dele. Entendeu? E ele vai crescer, vai deixar pro filho, pro neto, pro tataraneto e a bota perto dele. Aí eu pergunto, saiu cara essa bota? Não saiu, tá entendendo? Ela saiu, pelo menos com dinheiro errado. Então você tem que pensar nisso. Por quê? Essa empresa que me ensinou a fazer esses serviços, ela fica no estado de São Paulo, na cidade de Bauru e na cidade de Ubirajara. E essa empresa dele lá, ele já herdou do pai dele. Na verdade, ele comprou do pai dele. O pai dele seguiu a empresa até 80 anos. Hoje ele já está com mais de 90 anos, esse cara. Ou seja, a empresa dele está com mais de 150 anos. Tem bota do dia que o pai dele começou a fazer, que ainda está rendendo. Tá entendendo? Então, quer dizer, valeu a pena ou não valeu ele cobrar um serviço desse? Então, quando você faz um serviço bom, é mais do que justo você cobrar o certo. Não é que você vai cobrar lá em cima, mas você vai cobrar no valor que você vê que é o certo também, tá entendendo? Que o cliente ele vai. E outra, quando o cliente ele comprar, ele vai ver que o serviço é bom, tá entendendo? O serviço é livre, topado, o serviço que valeu a pena. Vocês conseguem compreender? Então, é o que eu tenho que dizer a vocês. Na verdade, não é caro. O problema é que você não tem um dinheiro agora. Isso. Mas não tem que você conseguir ganhar 300 reais por dia, você vai ter que carregar e não é nada. Tá entendendo? Mas afinal, se eu tenho uma loja, se eu conserto esse sapato. Então, lá na minha empresa, lá ela trabalha com conceito de calçados. Eu trabalho com conceito de prestação de serviço em mala, em bolsa, em cinto, bolsas femininas, em cinto, em mala de viagem também. E fabricação de calçado. Trabalho com venda também de calçado, eu tanto conserto como fabrico também vendo. Essas 3 etapas, né? Se você for lá, tem essas demandas para poder ser feita, né? Isso é atender os clientes. Não apareceu a vaguinha lá. Tem que ter, eu falei, terminar os estudos, se informar, e aí, dependendo do pensamento, por quê? Às vezes, pessoal, a gente vai à procura do emprego mais pelo dinheiro, tá entendendo? E na verdade isso não é importante o salário que você vai ganhar. Você tem que ver que se aquilo se encaixa com você. Por quê? Se você trabalhar em uma profissão que você não gosta, vai chegar um ponto que aquela profissão ali vai ser chata. Eu já tive um professor que era tão ignorante, e teve uma vez que eu perguntei para ele por que era daquela forma. Ele disse, porque eu odeio estar numa sala de aula junto com um aluno. Então você vê, é um professor que está ali, mas que não tem de certa forma, esse interesse em querer dar aula ao aluno. Tanto o professor como outros professores. Quando você tem amor naquilo que faz, é diferente, porque você vai trabalhar naquilo ali e vai amar aquilo que está fazendo. Eu já tive professores como a professora Janimeiro, que foi minha professora, outras professoras, que me ensinaram, que foram professoras maravilhosas, que eu via o desejo de querer resolver o problema do aluno. Hoje, às vezes, eu vou fazer conta na minha empresa que eu lembro da professora. Ou seja, como é fundamental, tá entendendo? Às vezes eu vou fazer negócio e lembro como a professora fazia um cálculo. Aqui essa professora de matemática também tinha. Pronto, então, estão falando a mesma língua. Então eu sempre lembrava porque a professora dos cálculos, a forma que a professora ensinava, como é que tinha que ser, como é que tinha que fazer. Então, quer dizer, é fundamental você ter esse desejo de querer. Não vai trabalhar apenas de sapateiro pelo dinheiro, mas vá porque está querendo querendo crescer na vida e naquela profissão que você realmente gosta, entendeu? Ah, eu vou trabalhar com pão, será que eu amo ser padeiro? Eu vou investir em jogar bola agora, mas será que eu amo jogar bola? Tá entendendo? Então tem que ver tudo isso. Isso é fundamental. Por quê? Só um momento, viu? Por que é fundamental você ter esse interesse? Porque vai chegar um ponto que você vai quebrar na vida, porque todo empresário vai passar por isso. Não tem um empresário. Eu já conheci, gente, empresários milionários, e não tem um que cresceu na vida para ele. Silêncio, gente. Não tem um. Eu já conheci empresários milionários pessoalmente. E não teve um que eu conversei com ele. Teve um, para você ter ideia, que ele era tão rico que eu perguntei como ele começou na vida. Ele disse que começou vendendo panela, que eu nem imaginei. O cara ela tem uma das maiores concessionárias do estado de Alagoas e começou vendendo panela. Então, ou seja, tem que ter um desejo muito grande de você gostar daquilo que está fazendo. Por quê? Porque vai chegar um momento que você vai quebrar. Então, quando você quebrar, você tem que ter força de vontade de querer crescer. Se você não gosta daquilo que faz, você vai desistir na primeira dificuldade que tiver. Entendeu, gente? Pode fazer a pergunta. Fique à vontade. A abertura que você deu foi
tanto para profissional e pessoal. Sim. Né? Pessoal. Falando no seu profissional, já tenho 2 peças para levar lá para você. Obrigado. Já tem um desconto. E outra coisa, Fernanda, quando você falou que você saía e dormia fora, qual a idade você tinha quando você dormia lá No galpão, né? Então, deixa eu explicar essa parte. Como tem tempo, né? Eu posso falar. Pessoal, quando eu saía nessa época, que eu fugia de casa, a minha família, vamos frisar isso, ela sempre ia atrás de mim. Por quê? Porque era um jovem que tinha meus 13, 14 anos, 15. Então o que acontecia? Minha família sempre ia, me pegava na mata e levava para casa. Mas teve uma determinada vez que eu já sabia que minha família ia fazer isso, que eu acabei fugindo com um porte de arma branca, e aí eu fui para lá, porque eu sabia que se eles fossem, eu ia acabar fazendo uma tragédia. Então, eles sabendo disso e sabendo que eu era capaz de fazer, eles acabaram deixando de novo. Por quê? Eles sabiam que eu era capaz de fazer qualquer coisa no ponto do auge que eu estava ali, entendeu? Tão atribulado, tão aperreado que eles sabiam. Então, quando eu dormi lá, teve que ter a intervenção na época do Conselho Tutelar, que foi lá, deu a maior assistência na época, era até o seu Manuel, não sei se alguém aqui conhece, meu parente tem alguém aqui. Ele conhece? Ele era na época do Conselho Tutelar, e ele foi, tanto ele como sua equipe, e deu aquela assistência. Nessa época eu tinha apenas 14 anos, e ele deu aquela assistência, levou para dentro de casa. Mas o que acontecia? Eles levavam para dentro de casa, mas o problema na verdade estava dentro de mim. Eles poderiam levar 1000 vezes eu para casa, me levar de volta para casa, mas só que o problema nunca ia acabar. Por quê? Porque além do problema ele estar dentro de mim, eu, de certa forma, até aquele ponto eu não tinha encontrado aí uma solução, né? Alguém que me parasse para ouvir, para me escutar. A minha família, meio que, como era uma família cristã, orava a Deus, pedindo que Deus intervisse, mas eles não tinham, de certa forma, essa paciência para poder me ouvir. Então, quando eu fui à igreja, o pastor passou, você tem ideia, a primeira vez que eu fui, passou 8 horas, gente, me ouvindo. Então, isso é praticamente o dia inteiro, entendeu? Ouvindo eu falar. Ele parava porque tinha que fazer, às vezes atendia outra pessoa assim, depois voltava novamente, eu ficava lá esperando ele, eu falando. E quando eu terminei, ele disse: olha, vai ter uma solução para sua vida. Não teve, né? Pode falar. Então, no caso, era algo tipo assim, você não mudou de comportamento só pelo fato do pastor ter orado. Sim. E você dizer que se levantou ali transformado. Foi algo mental. Você Foi. colocava na sua cabeça que você não era normal como os outros. Aí depois que o pastor lhe escutou, lhe ouviu, você começou a querer se comportar melhor. Para se tornar uma pessoa normal. É isso? Você foi diagnosticado? Então, o que acontece? Quando eu nasci, eu tinha essa... Vai voltar a falar daqui a pouco, viu, jovens? Respondendo a pergunta aqui da aluna, professora, quando eu nasci, a minha família começou a perceber que eu, mesmo com 8 anos, tinha a mentalidade de um menino de 3, tá entendendo? A minha mente não era evoluída. O que foi que aconteceu? Minha mãe levou a um médico, conversando com um psicólogo, depois passou para um psiquiatra. Eles conseguiram identificar que em mim existia um autismo que me possibilitava de ter um entendimento mais entendido do que era ensinado, né? As pessoas ensinavam, não conseguiam entender, e também a minha mente não era evoluída. Eu não tinha esse entendimento assim de dizer assim, hoje eu acredito que o mais novo que tiver aqui, ele tem o puro raciocínio que se ele entrar em um supermercado, encher o carrinho de coisa e sair com ele pela rua, ele vai ser preso, porque isso aí é o quê? Isso é roubo. Então, a pessoa que ela tem doença mental, ela não tem esse raciocínio que o que ela fizer isso aí é errado, que se ela rasgar a roupa do corpo e sair correndo na rua, fica à vontade. Ela sair correndo na rua, isso aí é algo que traz vergonha. Hoje, se você, normalmente a pessoa, ela quando tira a roupa, traz vergonha para ela, porque isso se chama timidez, tá entendendo? Então, comigo não, do jeito que eu estava vendo ela aqui, não saia correndo pela rua, tivesse com roupa ou não, saia correndo. Então, era um ápice de loucura que a minha mãe teve que internar, né? Eu fiz tratamento numa psiquiatra, uma clínica no CAPS, que também ficava aqui na cidade, na época ficava aqui na cidade de Viçosa, e eu fazia esse tratamento, então, e o médico entendeu que era isso. Ele passava remédio, mas só que mesmo assim ele passando esses remédios não era o suficiente. Eu tomava remédio, pelo incrível que pareça, pessoal, eu acabava se tornando uma pessoa pior.
Por quê? Às vezes eu acordava tarde da noite e não conseguia dormir, mesmo tomando uma dosagem forte de diazepam, clorazepam, esses remédios que é para fazer dormir. Eu ficava andando para um lado e para o outro, dentro de casa. Minha mãe não dormia, meus parentes não dormiam, eu aperreado, porque quem é que vai dormir? Imagina você saber que vai deitar e tem uma pessoa fora assim, um juiz dentro de casa. A pessoa fica assustada, pois assim, esse cara pode tirar a vida de qualquer momento. Então era o que acontecia, né? Às vezes com o tempo de crise, a minha família ficava às vezes hoje, quando a gente se reúne, a gente relembra esse passado, não é só para descontrair e falar, olha, como era. Meus irmãos até falam assim, poxa, quando o Fernando sofria desse transtorno aí, a mãe, quando às vezes ele fazia algo muito mais sério, né, que a mãe disciplinava ele, batia, ninguém dormia em casa. Por quê? Com medo, tá entendendo? Então você vê que é complicado você conviver com uma pessoa assim. Eu não sei se alguém aqui tem algum parente que é assim, entendeu? O pessoal fica muito transtorno mental. E sabe, se alguém aqui tem algum parente assim, ou já ouviu falar de alguém assim, sabe o quanto isso é difícil, entendeu? Por quê? Você não tem forma, você não tem gente para conversar. Por eu ter nascido com a minha família, num lar com a minha família dessa forma, então ele já sabia que eu era assim. Eu acho que de certa forma ele não queria ouvir, eu conversar. E quando eu cheguei na igreja, que a jovem ali falou, teve alguém que me escutou, né? Para você ter ideia, gente, pela primeira vez, nessa época eu tinha 15 anos, foi a primeira vez que eu ouvi uma pessoa falar, eu te amo, eu gosto de você. Para você ter ideia. Então você vê que aquele coração duro, aquele jovem que tinha uma mente cauterizada por tudo que era ruim, quando ouviu isso de alguém, né? Eu gosto de você, isso fez uma diferença tão grande dentro de mim, que na hora eu comecei a chorar, né? E nem ele entendeu na época. Ele só disse, mas por que você está chorando assim? Poxa, porque essa palavra ninguém nunca falou, sabe? Então, não, gostou no sentido, não é gostar no sentido de sentimento de amor, mas gostar, uma pessoa, eu posso gostar de você pela pessoa que você é, tá entendendo? Posso ter raiva também. Então, o sentido da palavra gostar pela pessoa que eu era. Ele olhou para mim assim, enquanto muitos tinham medo de mim pela pessoa que eu era, ele falou que me gostava. Então aquilo me chamou a atenção, né? E se faz 10 anos isso. Assim que a professora me mandou a foto de como ficou a preparação do slide, eu mandei para ele, que até hoje ele ainda é pastor, e quando ele viu, sabe o que ele disse? Quando ele viu, ele disse, Fernando, quem nunca quis te ouvir, hoje, aqui não foi paga, mas normalmente as palestras, às vezes, onde eu vou, sempre as pessoas pagam. Hoje, naquela época, ninguém queria te ouvir, e hoje as pessoas pagam para te ouvir. Então você vê a que nível Deus leva a coisa, tá entendendo? E não levando para o lado religioso, mas tem uma passagem na Bíblia que fala que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para compreender aquelas que se acham sábias. Então ele fala essa palavra que até hoje eu lembro. Oi? Não, é lá do Sul de Maranhão. E até hoje eu tenho isso na minha mente. Quando ele falou, eu disse, poxa, então quer dizer que Deus ele tem poder de curar uma pessoa que sofre de demência? Ele falou, tem, porque existe limite da gente, mas para Deus não. Deus ele pode curar, como ele pode deixar, você só basta pedir ajuda a ele. Então quando eu pedi essa força de Deus, aí Deus ajudou. Aí começou a andar na minha vida. E outra, quando eu vi as pessoas me tratando bem, eu disse, poxa, é bom ser normal. Olha só que eu comecei a pensar, né? É bom ser normal. Então é bom ser como qualquer outra. Por quê? Eu acredito que alguém aqui, todos aqui, quando vão se alimentar, comer tanto pela manhã ou meio-dia, sentam numa mesa, come. É algo normal, coisas que vocês fazem que é normal, entendeu? Mas que pra mim era quase impossível, porque você imagina, dar comida a uma pessoa que sabe transtorno, pra ela come no prato ou come no chão, pra ela não tem importância, entendeu? E no meu caso, eu não tinha isso comigo. Era que eu falei pra vocês, não gostava de tomar banho nem nada do tipo, então era praticamente um bicho, né? Era tratado como se fosse um bicho. E aquilo me deixava muito triste, porque eu era ser humano, gente. Dentro de mim existia essa humanidade, sabe? Eu era ser humano. Então eu queria mudar e realmente Deus me deu essa oportunidade. E eu abracei essa oportunidade, né? E mudei de vida. Por isso que eu estou aqui, né? Então, mais alguma pergunta? Vocês fizeram que perguntar? Fica à vontade, professor. Pode perguntar. Você está com 10 ou 11 anos. Você se diz normal, né? E a gente hoje não pode nem falar isso, né? Que é típico PCD, que é pessoas com deficiência, e você foi curado. Mas assim, você foi diagnosticado, você teve o CID, você teve toda a numeração lá? Foi. Até hoje, você tem ideia como é a coisa. Hoje,
também faço alguns serviços pela prefeitura, e a prefeitura me contratou para fazer um serviço de arte plástica, que é pintura, nesse mesmo centro de habilitação, mas só que ele não é na Passagem de Areia, fica localizado próximo à Rua da Matança. E quando eu cheguei lá, as pessoas, tinham alguns colegas meus que também sofriam do mesmo transtorno, e quando viu, disseram assim: Fernando voltou, começaram a pular, que as pessoas são adultas, mas têm a mentalidade como se fosse de criança. Então, quando eu entrei, eles começaram alegre, me puxaram, e aí a diretora veio, aí falou, e eu pedi ela para olhar lá, e até hoje ainda tinha ficha lá, na época que foi diagnosticada que eu tinha esse transtorno. Então, eu fui diagnosticado, né, o médico, eu fiz um tratamento quando eu entrei no negócio que eles colocaram, rasparam a minha cabeça, colocaram para saber o que realmente eu tinha, né? Então, quando eu me lembro, gente, aconteceu um episódio que a professora falou, agora eu me lembrei, eu nem vim preparado para falar sobre isso, que a minha mãe queria muito saber, né? Poxa, o que está acontecendo com o meu filho, né? Vira e mexe, eu estava caindo, rolando, correndo, feito uma pessoa sem juízo algum. E a minha mãe foi fazer esse tratamento, me levou, e eu fui fazer esse exame em Maceió. Quando eu voltei, a minha mãe foi buscar, e nesse dia eu vim com ela. E quando eu cheguei, eu era pequeno, eu não entendia nada, gente, eu não entendia nada. E quando eu fui com ela lá, o médico abriu, olhou, e o médico não falou o que eu tinha. Ele só disse: olha, a partir de hoje ele vai tomar esses e esses remédios. E entregou, né? E minha mãe, muito agoniada, né? Foi lá pegar os remédios na farmácia, e ela ficou naquele primeiro, conversando com a atendente, ela disse: eu tenho que perguntar o que ele tem. E voltou. E aí eu me lembro que ele chamou ela para um canto, numa sala, e minha mãe saiu de lá arrasada, chorando. Eu me lembro que a minha mãe pegou o telefone dela e ligou para minha tia e disse: olha, o Fernando, ele sofre de um transtorno mental, que ele vai ser uma criança para a vida inteira. Ele não tem chance de ser uma pessoa normal. E chorou muito. Minha tia chamou ela para almoçar nesse dia na casa dela, era um alto 120. E aí ela começou a chorar bastante. Lá disse: minha irmã, o que é que eu vou fazer na minha vida? O meu esposo vem viajando muito, eu tenho 3 filhos para criar, 4 com ele, e eu tenho um filho nessa situação. E aí a minha tia disse: olha, Deus sabe o que faz, e um dia seu filho pode ser normal, vamos orar a Deus. E fizeram essa campanha de oração. Minha mãe passava noites e noites, para você ter ideia, às vezes fazia um vigília orando. E a situação era tão séria que todo mundo dizia para mim, para minha mãe, que não tinha jeito. E de fato, realmente, eu até entendo quando eu na época, eu fui curado, com 17 anos, que eu ia pedir emprego, oportunidade de trabalho, que as pessoas não davam. Eu até entendo naquele momento o porquê que eles não davam. Por que eles não davam emprego? Porque pela pessoa que eu era. E você imagina, a pessoa que eu era daquele jeito, eles iam dar oportunidade de emprego, elas não iam dar, eu até compreendo, né? Mas eu tive a oportunidade, quando me deram a oportunidade, eu fiz meu nome, né? Fiz valer a pena aquela oportunidade que eu tive, né? Pode perguntar, ou da sua área, qualquer um tiver, menino, pode perguntar. Depois a jovem ali estava falando, a jovem já, ela pode falar, viu? Não, era só o que eu tinha comentado mesmo, porque eu acho que era algo só psicológico, não o fato do seu comportamento ser agressivo e tal, porque do mesmo jeito que você foi para a igreja e escutar e você melhorou, se você tivesse colocado na sua cabecinha que você era uma pessoa normal, que isso não interferia em nada, você não tinha passado por esse sofrimento. Então, aí quando isso aconteceu, na época, as pessoas, inclusive minha mãe, né, porque minha mãe sempre quis um bem para mim, ela até falava, as pessoas também, e eu queria ter essa força, essa que você está falando, né? Tanto é que eu era sincero quando eu falava, né? Eu quero ser diferente, eu até, inclusive até dizia, eu falava: não, eu vou ser uma pessoa normal. Mas quando vinha a acontecer alguma situação que me estressava, que eu perdia o raciocínio, o controle, e aí dava uma crise, quando eu tornava no outro dia, não sabia o que tinha acontecido, e aí só via que tudo estava quebrado dentro de casa. Então eu, poxa, o que foi acontecendo novamente? Então quer dizer que só aí a força de vontade não era suficiente. Porque pelo que pareça, mesmo eu tendo uma vida transformada, ainda teve pessoas que duvidavam e diziam: ele mudou porque ele quis. Mas na verdade eu não mudei porque eu quis. Queria sim, eu tinha muita vontade de querer mudar, mas só o fato de querer mudar é o suficiente? Acredito que não. Por quê? Eu queria muito mudar, mas o fato de querer mudar não era o suficiente. Foi necessária a intervenção de Deus ali, que viu dentro de mim que eu realmente queria mudar. Porque tem gente que quer mudar. Eu já conheço muitas vezes. Eu fui conselheiro no 13, num período lá de 18 meses. E às vezes eu ajudava alguns jovens, e
tem pessoas que diziam assim, olha, Fernando, às vezes lá fora, né, no colégio, no intervalo, eu quero tanto parar de fumar e tal, conversando, e com cigarro na mão. Eu disse, a pessoa quer parar de fumar desse jeito. Então, quer dizer, a pessoa que tem essa vontade de querer mudar, de querer ser uma pessoa melhor, largar um vício, seja qualquer outra área, ela tem que ter a força de vontade dentro dela, de querer mudar, e a sinceridade também, porque não basta só a vontade, tem que ter essa iniciativa, né, de querer mudar e procurar mudar. Porque quando você é viciado em algo, você quer mudar, mas não procura ajuda, sozinho ninguém vai mudar, não. Você precisa de ajuda, e você tem que reconhecer que é assim. E aí as pessoas vão te ajudar e te levar para o caminho certo, né? Procurando o lugar certo. Mas alguém, gente, Então, assim, o conselho assim para ser um empresário. Não, gente, é pergunta, né? Tá valendo. Você, para ser um empresário, então, isso seja que não senhor, mas precisa fazer o quê? O senhor, não entendi. Assim, na minha caminho bom, essas coisas, né? Quem está no caminho bom? Assim, para ser empresário, não precisa pisar em ninguém, essas coisas. Ah, sim, entendi. Ele está falando que para ser empresários é muito importante não pisar em ninguém. Como de fato. A pessoa, para você ter ideia, hoje eu ganhei né, o certificado de melhor sapateiro, mas eu nunca fui um jovem dizer assim, eu ganhei aqui, fui. Só em palestra que eu fui, quando eu vou falar, que eu falo em relação ao serviço que eu fiz e o mérito que eu acabei recebendo. Mas a pessoa que me ensinou, eu nunca na minha vida cheguei até ele e levei lá e mostrei. Muito pelo contrário, assim que eu ganhei, ele mesmo deu os parabéns. Né? No dia ele foi lá na minha empresa e falou que para ele era uma honra ter sido meu professor nessa área de sapateiro, ter me ensinado. Então, eu acredito que você humilhar, gente, é algo que não vai te fazer melhor do que ela, sabe? E muito pelo contrário, eu já passei fome na minha vida, já passei muita dificuldade, inclusive nesse período que eu dormi na rua. Eu me lembro que pela manhã, quando eu acordei, né, eu pensei o que tudo estava acontecendo na minha vida. E com fome, eu fui nos baldes lá e tinha algumas frutas que eles jogavam que ficavam ruins, e daquelas frutas eu não alimentei, ou seja, praticamente eu comi comida do lixo. Então, quer dizer, um jovem que hoje passou por uma situação dessa, e hoje às vezes eu ligo para a minha secretária e digo, hoje eu quero comer isso, prepare isso. Quando eu chego tem isso para comer, você imagina, é uma alegria muito grande. Eu sei que valeu a pena aquela escolha que eu tive, que tomar na minha vida e tomei, e hoje eu estou pelo caminho certo, eu vejo que estou indo pelo caminho certo, né? Então, como eu falei no começo da palestra, né, meu sonho é querer ser um palestrante de sucesso, querer crescer cada vez mais, no futuro, futuramente, isso que eu vou falar, né? Que as primeiras oportunidades que eu comecei a ter foi inclusive com vocês aqui, que pararam para me ouvir também, né? Eu me sinto mais honrado, né? Em poder ter recebido esse convite da professora minha aqui. Sempre que fizer, eu estou à disposição, né? Porque para mim é um privilégio falar tanto do que Deus fez na minha vida, como também falar a história de vida, né? Tudo que aconteceu, porque eu acredito que vai ajudar muita gente, né? A vida um dia vai cobrar de vocês, e quando cobrar, vocês vão saber o que fazer, né? Fernando, qual é você como esposa, né? Você terminou, aí, qual é o conselho que você dá a esse jovem aqui que está desestimulado, que às vezes não quer fazer essa atividade, quer caminhar? Você dá para esse jovem? Esse que eu entendi. Uma pergunta excelente essa pergunta que você fez. Excelente. A professora Jane, gente, é uma das melhores professoras que eu já tive na minha vida, porque não existe um ser humano, eu não sei se é porque eu era ela ou se é porque a senhora mesmo. Porque, professora, o que a senhora fazia tanto comigo como com os colegas de sala, eu acredito que só uma mãe para fazer um negócio daquilo, porque a senhora era uma pessoa que estava ali para ensinar mesmo, a gente via essa possibilidade. E respondendo a pergunta da professora, pessoal, eu peço até muita atenção de vocês agora, porque esses dias eu estava pensando sobre um telefonema que eu recebi de um aluno, na época lá quando eu estava estudando. Ela falou o seguinte: Fernando, seria bom que a gente marcasse, porque a turma que eu fui mentor, toda era conselheiro, como também era mentor da minha sala. E a turma lá. Além de ser conselheira, ela mentor. Qual? Essa daqui? Prazer, viu? Então, quando eu fui mentor lá, a turma que eu era, ela foi uma turma que se destacava em tudo. Era a melhor turma durante 18, para você ter ideia, foi a melhor turma durante 18 meses no colégio. Então, você vê que foi uma turma, eu coloquei o meu nome para concorrer como mentor e como conselheiro, tirei em primeiro lugar, na frente do Pupilo. E fui auxiliando esses jovens, né, na sala de aula, e tirou como melhor
melhor turma durante 18 meses. Por quê? Como mentor, às vezes chegava esse que vinha falar dessa para mim. E aí eu não escutava ele, nem o cochilo de ninguém. O que eu fazia? Juntava os dois de frente, eu dizia, eu parecia um pai lá. Eu ficava ouvindo, digo, o que é que você tem contra ela? É isso e isso. E você tem o quê? Pronto, resolveu, você resolve o problema assim, assado, agora peça perdão. Ela pediu, peça perdão, pedi. Pronto, assim é que foi, levando durante 18 meses. Foi a melhor turma que eu tive. Por quê? Inclusive, às vezes, os outros mentores, outros alunos mentores perguntavam, Fernando, como você crê que você faz? Que se dá tão bem a turma lá, é tão unida. Tanto é que já faz, eu acredito que está com. O ano passado que a gente se formou, não, professora? Ano passado que a gente se formou. E aí, até hoje, o nosso grupo de sala, que eu acredito que aqui tem um grupo, até hoje ele mudou, né? A turma lá, o módulo que tinha, eu coloquei família 13. Então quer dizer, se tornou uma família, porque é tão unido, você tem ideia a que chegou. Então, respondendo a pergunta da professora, essa jovem me ligou e disse, Fernando, que poderia marcar para alguém poder sair a um clube, algo do tipo. E aí eu falei para ela, disse o seguinte, olha, o tempo e o período que a gente passou na sala de aula já foi suficiente para a gente matar a saudade. Por quê? Essa mesma jovem que ligou para mim para falar isso, foi uma das que mais faltava. E se ela faltasse porque cuidava de filho, de marido ou algo parecido, eu até entendi, porque eu também às vezes precisava faltar. Mas ela faltava por faltar, no outro dia eu perguntava, por que você não veio ontem? Eu não veio porque eu estava sem vontade. Aí quer dizer que depois que terminou os estudos tem vontade de se reunir? Isso é brincadeira, gente, está entendendo? Não pode ser brincadeira. Então quer dizer, que eu falei para vocês, né? Aproveite o máximo que vocês puderem aproveitar em sala de aula. Por quê? Vai fazer falta. Gente, a gente passa quase 18 anos, né? A gente vai se matricular na creche, vai para o primeiro ano, assim, mas não sei como está funcionando hoje, mas no meu período era assim, na minha época. Era um ano, o primeiro ano, o segundo, assim ia. E a gente vê que a gente passa quase esse tempo, período de 17 a 18 anos na sala de aula, e a gente, de certa forma, acaba fazendo amizades durante a vida e que vai fazer falta. Então aproveite quando tem que aproveitar, brinque quando tem que brincar, mas lembre-se que quando o professor estiver falando, vai fazer falta na vida. Um dia a vida vai cobrar de vocês. E quando essa vida cobrar de vocês vão saber lidar com a situação. Então, tudo que o professor ensina, eu sei que a educação vem de casa, o ensinamento vai vir da escola. Quando o professor estiver ensinando, preste muita atenção. Por quê? Você vê que eu era mentor e era conselheiro lá no 13. Eu nunca chamei o professor pelo nome. Eu sempre chamava o professor como professor. Era verdade, professor. Sempre chamava. E olha que era íntimo, mano. Os outros professores lá, a gente tem a maior reserva. O professor Edinaldo, que era professor de português, que era o professor mais que a gente brincava. Então, eu sempre tratava ele. E eu via uns pedaços de gente que chegavam assim, chamando o professor pelo nome. Eu ficava olhando assim, falando e tal, como é isso aqui? Não é assim, gente. Por quê? Professor, você deve respeito, eles estão formando vocês, que eu já falei. Às vezes eu preciso fazer um cálculo e eu lembro da professora. A professora falava como isso aqui, era assim, então eu vou lá e falo. Quer dizer, a vida ela cobra você e vai se dar bem na vida por ter escutado os professores, está entendendo? Então, estou meio desanimado, sem seu valo, não vou hoje para a escola. Você tem que ver o seu futuro lá na frente. Como é que o meu futuro vai estar? Vocês já pararam para pensar, daqui a 10 anos, como é que vocês vão estar? Você tem ideia? Pois é, para isso, eu sei, vai estar milionário. Ou você vai jogar na Mega Sena para ganhar esses milhões, porque para você, com 10 anos, estar milionário, você tem que trabalhar de noite durante 8 anos, dá para conseguir. Mas aí você vai ter que ter uma renda de R$1.000, mais de R$1.000 para conseguir, entendeu? Você tem essa renda? É quase impossível, tá entendendo? Só que você ganha na Mega Sena, aí sim. Você pode. Por quê? Nada é fácil, né? E para casar com uma pessoa, para casar com uma mulher rica, normalmente você vai ter que andar em ambientes de pessoas ricas, né? Na casa do prefeito, do governador, alguma influência. Os paletós estão quase não entrando pela fase tão boa que eu passei, eu estou tão bem. Então, nem que não falei, eu era igual esse rapaz aqui. E aí eu fui passando uma fase tão boa. Então, gente, a realidade é essa. Para quem passou tanta fome que nem eu passei, vocês têm uma ideia. Uma das melhores noites que eu já tive na minha vida, foi saber que eu ia dormir e no outro dia eu ia comer cuscuz com manteiga. Eu tinha guardado um pouquinho, eu comi naquela hora, eu ia deixando um pouquinho para comer no outro dia. Eu fiquei tão feliz, vocês podem imaginar que isso é uma coisa normal, mas para mim era algo tão difícil. Eu fiquei feliz nesse dia. E dormi tão tranquilo,
sabia que no outro dia eu ia ter o que comer. Por quê? Não é só o fato de você passar fome ou ter algo, não ter algo para comer. É o fato de você passar fome e não saber nem o dia que você vai comer. Eu vou comer quanto, pelo amor de Deus? Está entendendo? Então, eu ter passado por essa fase, e aí eu tendo hoje a oportunidade de comer o que eu quero, é por isso que eu estou meio gordinho, sabe? Aí eu acabei ficando dessa forma, aproveitando a boa oportunidade, né, que eu estou passando hoje. E espero que nunca acabe, né? Dependendo de mim. Então é o que eu tenho a dizer a vocês, pessoal. Eu sei que, se não perguntei aqui, se alguém pensa em crescer na vida, né? Empreender, ou trabalhar, sei lá, tudo que for. Hoje, até para ser influência, você tem que saber. Não é só você pegar o telefone e gravar e começar a colocar no TikTok. Você tem que saber ler e escrever, porque senão você vai passar vergonha. Eu vejo muitas pessoas postando no Face as palavras tudo erradas. Achar que a palavra está com R é a mesma que está sem o R, ou um acento. Achar que a palavra porque os quatro são o mesmo. Não são, tá entendendo? Então, eu vejo muito isso. Você vai passar vergonha, até para ser influência, ou seja, você precisa estudar. Tá entendendo? Tudo é fundamental. Eu sei que eu não falo muito certo, né? Às vezes tem um erro de palavra, é questão difícil mesmo, porque ensinado já me foi. E aí a gente de tanto falar, ou conviver com pessoas, acaba falando também. Mas aí, você tendo esse foco nos estudos, vai ser fundamental, né? Dá um passo à frente que eu falei, de quem não tem. Mais alguma pergunta, pessoal? Podem perguntar. Aqui é integral, Fernando. Aqui é uma família, né? Eles passam mais tempo com os colegas do que em casa. Pronto. Um exemplo, professora, não cortando a sua fala, né? Do que eu estou falando é mais sobre a realidade, essa já pediu para mim. Quando ficou de férias, alguém aqui ficou pensando, quando é que vai se reunir? Eu falar com o grupo? Reunir, vamos matar a saudade e tal. Quer dizer, isso é o que? É 2 meses ainda? Como é, professora, férias aqui? É 1 mês, 15 dias, como é? Deu do ano, 15 dias. Não, as férias. Porque no meu tempo era 2 meses de férias que eles davam. Era começava em fevereiro, até janeiro, né? Terminava e voltava depois de carnaval. Na minha época, né? Hoje penso que está diferente, é 15 dias só. Oi? O meu do ano, 15 dias. Terminei da. Professora, a gente terminou, respondendo a pergunta dele ali. A gente terminou ano passado, foi em outubro? Foi ano passado? Retrasado, foi? Eu acho que vai. 15 dias no meio do ano, e no final do ano é 1 mês. Aí tem mês feriado. Então, um mês 15 dias, né? Eu acredito que é isso. Então você vê, tão pouco tempo, né, que a gente passa sem se ver, e quando passa pouco tempo já quer se ver para a cidade. E você vê que não aproveitar a oportunidade é complicado, porque quando o tempo passar e você se formar, olha, quando eu me formei eu quase choro, porque eu fiquei, poxa, além de ser algo que parecia ser impossível, quando eu me formei eu sabia que não ia mais ter aquela galera, ver como eu mais ser feliz. E também, pessoal, eu sabia que não ia. E outra coisa também, minha gente, no colega de turma, vocês, de certa forma, a não ser que alguém aqui viaje para fora do estado ou algo parecido, para a capital, mas se vocês conviver aqui, eu vejo os colegas de sala de aula, né, na rua, às vezes é motoboy, às vezes trabalha alguma outra coisa, e toda vez que eu topo com um colega de sala de aula que a gente era assim, todos eles falam pela mesma boca. Eles sempre assim, rapaz, quem diria, né, bicho, que você... Imagina o professor quando vai na minha loja, quando vai na minha empresa, e chega lá e fica feliz, olha assim, e fala, rapaz, graças a Deus que você deu alguma coisa que presta. Porque, é que eu falei na primeira palestra aqui, eu acredito que deve ser muito gratificante para um professor ver que o aluno se tornou um juiz, um desembargador, um advogado, e outra. Pois é, se tornou um sapateiro e um dos melhores sapateiros, entendeu? Então é algo que você imagina. O professor fica feliz, né? De saber que o aluno se deu alguma coisa. Tem o seu próprio negócio, se mantém, não depende de ninguém. Por quê? Dependendo de pai e mãe, gente, o cara depende até certo tempo. Depois da primeira discussão, se você falar um pouco mais alto, eu digo, procura um lugar para morar. Então você vai e se mantendo sozinho, tendo o seu do que viver, né? Você ajudar a sua família dentro de casa. Você casou cedo? Oi? Você casou cedo? Então, eu casei. Eu casei na época, eu tinha 18 anos quando eu casei, né? Uma jovem que também era da igreja. Hoje eu tenho 26. E era um jovem que nem ele, pode falar. Bem magrinho, bem eu bem nada, e ninguém dava nada. Mas tive um casamento que foi uma bênção na época. Então você vê, eu casei de outro também,
na época que você eu tinha apenas isso, 19 anos na época. Eu acho que um ano, não 2 meses, no máximo. E aí acabou separando, que foi uma das coisas que eu acabei quebrando na frente, né? Mas se tem força de vontade, cresce. Então é isso, pessoal. Eu tenho a dizer isso a vocês, e se vocês pensarem em desistir, não desistam. E o estudo é fundamental, como o professor perguntou ali, ele é fundamental para a vida de vocês. E lá na frente a vida vai cobrar e que vocês estejam preparados para isso, tá certo, pessoal? É isso que eu quero dizer a vocês, é a palestra de hoje, e muito obrigado por vocês terem escutado. Aí, pessoal, eu vou ficar no meio aqui, vocês podem vir para cá que a gente vai tirar umas fotos, certo? Podem vir para cá. Tem como botar lá, jovem? Ali atrás, por gentileza. Ei.